Eu sou Simone de Meira e eu sou diretora de produção geral do Grupo Ágatos de Comunicação. O programa Tudo pela Graça é apresentado pelo nosso pastor e doutor Heitor Antônio da Silva. Só que, como hoje é o último episódio desse ano, a produção ficou assim meio louca e resolveu fazer uma coisa bem diferente. Vamos ter música? Sim, nós vamos contar com a participação dos cantores da Music Records e também o pastor não vai apresentar o programa. Ele também não vai entrevistar ninguém. Por quê? Porque hoje a gente tem um time de peso, que são as apresentadoras de programas da Ágatos Play. E para conduzir esse processo, a gente vai contar aqui, ó, com a nossa querida Claudinha Matos do Pode Falar. Eu posso? Pode, Claudinha. Então hoje você não pode perder o último episódio dessa temporada incrível do ano de 2025. Então eu quero te convidar. Não sai daí não, porque está começando agora o Tudo pela Graça especial de Ano Novo! Vem com a gente! Só vejo a batalha, tu vê minha vitória. Quando só vejo a montanha, tu vê-la se mover. E ao andar pelas sombras, teu amor me envolve. Eu estou seguro, não há o que temer. Sim, de joelhos eu vou lutar, com as mãos levantadas. Ó Deus, a guerra pertence a ti e os meus medos vou te entregar. Com fé cantarei. Ó Deus, a guerra pertence a ti. Nossa fortaleza, vais adiante e nada pode impedir o teu poder. Tu brilhas nas sombras, vences batalhas e nada pode impedir o teu poder. Nossa fortaleza, vais adiante e nada pode impedir o teu poder. Tu brilhas nas sombras, vence batalhas e nada pode impedir o teu poder. Eu vou lutar com as mãos levantadas. Ó Deus, a guerra pertence a ti e os meus medos vou te entregar. Com fé cantarei. Ó Deus, a guerra pertence a ti. Ó Deus, a guerra pertence a ti. Ó Deus, ó Deus, a guerra pertence a ti. Tudo pela graça de Deus. E aí, doutor Heitor, gostou da surpresa? Pois é.
Você que sempre, né, tem uma pegadinha, sempre emociona, sempre pega alguém com as suas entrevistas, hoje você vai ficar quietinho, porque nós é que vamos entrevistar, vocês vão saber ver. tudo sobre a sua história, saber os pormenores, o sonho, né, de onde surgiu a Agathos Play. Mas o mais engraçado disso tudo é quem vai ser a primeira apresentadora a te entrevistar. Nossa vice-presidente Cláudia Boechat, do Grupo Agathos de Comunicação, mas que também é a apresentadora do Muito Além do Olhar e que é a filha do doutor Heitor. Cláudia, para você, olha a responsabilidade. Pois é, que poderia fazer 1000 perguntas. Já pode fazer. Mas eu queria começar com uma pergunta que sempre te fazem, né? Você é pai de 2 meninas, avô de 4 meninos. Mas como foi isso? Descobri que tem uma filha, depois uma segunda filha, não quis tentar menino. Como que foi isso para você? A decisão, na verdade, foi a competência, a execução foi minha, mas a decisão foi da minha esposa. Ela que se antecipou e, considerando os prazos, idade, etc., planejou, eu fui informado depois, planejou as filhas numa distância razoável entre uma e outra, num tempo saudável para que vocês crescessem e nós estivéssemos vivos contemplando a belezura do trabalho realizado. Né? Então foi mais ela. E a decisão foi a seguinte, dois ou duas. Né? Quem ficou muito chateado foi o meu pai quando soube que a minha esposa tinha parado na segunda filha e não tinha plano nenhum de vir um filho. Olha só a discussão dele. Ele queria que eu colocasse o nome dele para frente. O sobrenome dele é Anísio Antônio da Silva. Que é isso? Antônio da Silva não dá futuro para ninguém? Não dá. Ele não queria que eu parasse com o nome de família. Ele queria ter netos e bisnetos, tetranetos com o nome de Antônio da Silva. E foi uma decepção horrorosa para ele. Mas ele já morreu, não pode nem reclamar mais. Não, mas foi mais ou menos assim. Na verdade, foi a decisão da minha esposa, da Zilda, de 2 e naquele tempo mais rápido possível, e foi tudo muito bem sucedido, graças a Deus. E em contrapartida, 4 netos. 4 meninos. 4 meninos. Que naturalmente vão passar o nome Silva, em parte, aí misturou com Boechat e etc., para o futuro, até a volta de Cristo, que deve demorar mais uns 150, 200 anos por aí. E desses 4 meninos, um autista nível 3 de suporte. E como foi receber esse diagnóstico e como que é conviver com esse diagnóstico? Interessante, Cláudio. Você me conhece, eu não me assusto com nada. E entendo que Deus opera tudo em todos de acordo com a vontade dele. Então, as coisas que a sociedade às vezes chama de coisas ruins ou intempestuosas, agradáveis, infelicitantes, na perspectiva de Deus não é nada disso. Na perspectiva de Deus, são oportunidades que ele dá. Não só imediatamente nesse primeiro momento, como também nas consequências que vêm depois. E eu olho hoje não, sempre olhei para o caso do Daniel, que é um neto maravilhoso, como sendo uma oportunidade que Deus deu a você de fazer um trabalho grandioso, alcançando autistas, mães, pais de autistas, uma mudança de eixo na contemplação dessa problemática da sociedade. Então eu olho para isso e olho para ele com muita gratidão a Deus, porque é uma bênção não só na sua vida, na minha vida e na vida de muita gente que nem sabe o que nós estamos fazendo agora. E como foi para você o Daniel, o único neto não falante, autista, ser o primeiro a professar a fé e se converter e se batizar? Ser batizado. Para mim isso foi fantástico, e ali é fantástico, porque ele é um doce de pessoa, é uma pessoa maravilhosa. E assim, na simplicidade do autista estão as decisões mais valiosas. Está exatamente aquilo que a gente espera, que é a manifestação do poder e da graça de Deus. E aquilo não me surpreendeu, pelo contrário, me encheu de alegria, eu estava lá, né? Isso foi maravilhoso e eu tenho certeza que isso é uma bênção que vai ocorrer, está a ocorrer e vai ocorrer na vida de muita gente que não sabe a preciosidade que é ter um filho autista. Dá trabalho, é difícil, claro que é, mas as coisas boas, grandiosas e valiosas da vida não são simples. Acaba sendo um olhar diferente, né? Porque Deus, como você falou para a Cláudia, né, permitiu que vocês tivessem essa experiência
para abençoar outras vidas. Porque, como o senhor disse, né, hoje, cada vez mais nos tempos atuais, o autismo tem sido Tem né, crescido. debatido, É, e- tem crescido. E é uma temática que a gente precisa, né, Cláudia, discutir cada vez mais. Então, em relação ao autismo, assim, claro que cada família recebe o autismo de uma forma, né? E a forma como a minha família, eu, o meu marido, recebemos o autismo, o meu pai e, de forma muito especial, a minha mãe. Minha mãe brincava, sempre brincou muito com o Dani, né? Sempre foi aquela avó presente na vida dele. Isso é muito gostoso, né? A gente vê. Claro, cada família recebe o autismo de forma diferente e reage de forma diferente. Mas como a Bíblia é clara, né? Em tudo dai graça, e nós damos graças a Deus em relação a tudo. Em relação à situação mais delicada que a gente vive hoje, que é a situação da minha mãe, como que está o seu coração em relação a isso? Deus está cuidando do meu coração. E a atividade que eu faço hoje, que é uma coisa grandiosíssima, nós sempre estivemos metidos em coisas grandes, em projetos maravilhosos e interesses fundamentais do reino de Deus, né? Uma universidade que nós criamos, na verdade eram 4, né? Depois sintetizamos, vendemos, etc. Bom, aquele trabalho foi grandioso, muito maior do que muita gente identifica, percebe, que efeitos e resultados a longo prazo. Bem, hoje eu estou envolvido numa atividade 24 horas por dia. Eu penso o tempo todo, eu raciocino, eu estou parado, acordo à noite no meio de um sonho, levanto para anotar para no dia seguinte não esquecer de desenvolver aquela coisa. Está acontecendo isso comigo. Eu faço muito isso também. Pois é, isso é a doença de família, né? Então, a minha cabeça funcionando, eu estou cheio de planos. Eu completo em julho, se Deus quiser, se Ele não me atrapalhar, né? 80 anos, mas eu estou vivendo hoje como se estivesse começando a vida agora. Parece piada, mas eu estou cheio de sonhos para o futuro. Chegue esse futuro quando tiver que chegar, mas eu estou me preparando para o futuro. E com certeza eu não estou no futuro, eu estou no início da minha vida. Para quem está em casa, de repente não sabe, o doutor Heitor, ele vive uma condição, uma luta, né, familiar, né? Muito sua esposa grande. está em coma já há alguns anos. E eu posso falar por experiência própria, principalmente para vocês dois que estão aqui, vocês acabam sendo uma inspiração para a gente. Porque passar por uma luta familiar como essa e estar, como o senhor falou, a todo dia respirando, buscando novos sonhos, se renovar, eu fico imaginando que apesar dela estar naquela condição e a gente sabe que o Senhor está cuidando dela, lá dentro ela sente esse sonho, esse coração Exatamente. que está ela lutando cada hoje vez mais. ela não deglute, ela não fala. Atualmente eu nem sei se ela identifica mais as pessoas, certo? Identificava mais os mais próximos, eu, a Cláudia, a outra filha que mora um pouco mais distante, né? Há horas de viagem e vai pouco naturalmente, há muito tempo que ela não identifica. Tá? E recentemente ela teve 2 recaídas e a gente está entendendo, está percebendo que o ponteiro está indo para a esquerda, mas ela está nas mãos de Deus e Deus está fazendo uma grande, maravilhosa utilização dela na minha vida, na nossa vida. O que eu acho que é importante para finalizar é que tudo está nas mãos de Deus, Tudo. né? E as questões, o autismo do Daniel, que na verdade eu considero uma bênção na minha vida, sem dúvida alguma, tudo que minha mãe passa, e eu sei que ela não está sofrendo porque você permite, né, um cuidado maravilhoso. Tudo é feito de acordo com a vontade de Deus e Deus está no comando de tudo Então, e da sua amém. vida. Amém. Amém. Obrigado. A gente fica cada vez mais grato porque a gente percebe o cuidado de Deus de fato. E eu tenho certeza que você que está aí em casa, talvez a unha fique encravada, a conta não bate, né? Pega aquele resfriado ou tantas lutas. E aí a gente percebe o quanto que Deus cuida da gente nos mínimos detalhes, né, pastora Cristina, que agora é a vez dela, uma mulher de oração, pastora que tem um ministério incrível, é a nossa apresentadora, inclusive, vai estrear agora em dezembro, né, o programa dela, o Tarde da Bênção. Tarde da Bênção. Para você que está em casa, ó, quer passar uma tarde abençoada, é com a pastora Cristina. Agora, é você que vai entrevistar o meninão ali. Com todo o prazer. Ouvindo o que eu já ouvi, pastor Heitor, eu quero te fazer uma pergunta muito pertinente. Vamos lá. Pastor, antes de pastor, servo, pastor, líder, e com tudo isso que eu já ouvi, que os ouvintes também estão aqui prestando atenção, como
A oração é a chave da vitória, a frase que muitos cristãos falam. Em Mas tudo. vamos lá, em tudo. Mas como você, pastor, consegue todo esse êxito? Porque o êxito maior, né, muitas vezes a gente vê as coisas fluírem, mas é saber que quem está no controle é o Senhor. Como o pastor Heitor pode falar sobre isso segundo a sua vida? A minha vida está, na verdade, ligada em Deus 24 horas por dia e mais tempo se tiver. Tudo depende dele. Eu sou um camarada de onde eu nasci, quando eu nasci lá no dia 17 de julho de 1900, alguma coisa, né? Ninguém precisa saber do resto, numa área rural, numa pobreza absoluta lá no interior de Maricá, na área rural mesmo. O serzinho que nasceu lá era, por todos os motivos, absolutamente improvável. Ninguém podia esperar nada daquele garotinho, que apesar de bonitinho era eu, certo? Não, ninguém podia esperar nada. Meu pai era analfabeto, bebia uma cachaça, nem bebia, ele comia, né? A minha mãe tinha a 2ª série primária e meia. A minha irmã nunca foi a uma escola, 12 anos mais velha do que eu. 3 irmãos nasceram e morreram. Eu fui o último a nascer e permanecer, graças a Deus, que a Bíblia diz em tudo da graça. Morreram 3, sobrou mais angu para mim, foi muito melhor, né? Sobreviver. Bem, então o ambiente que eu nasci era de absolutamente improvável qualquer ser dali chegar onde eu cheguei. Mas eu tinha olhar para cima, e é uma região onde por onde os aviões da Força Aérea passavam, e eu como criança fui crescendo com um sonho de ser aviador, etc, e astronauta, o primeiro homem e a Lua. Não aconteceu muita coisa disso não, mas eu sou piloto de avião, tenho 2 aviões, piloto meu avião até hoje, mas eu fui crescendo contra tudo e contra todos. O sonho do meu pai era que eu servisse o exército para voltar para casa para cuidar de sítio, tomar conta de cavalo. Eu digo, se você senta nessa pedra aí, vai ficar com a região glútea quadrada, mas eu vou para a Força Aérea. E fui para a Força Aérea. Então eu segui meu caminho com uma determinação muito grande, confiando em Deus o tempo todo. E sempre na igreja. Eu me converti aos 8 anos de idade, num culto de lar da Assembleia de Deus. Meus pais mudaram dali, não tinha outra igreja, foram para a Igreja Batista. Eu fui batizado aos 11 anos de idade na Igreja Batista. Eu tenho hoje, completando em janeiro, 54 anos de ministério. Então, essas 5 décadas, é a partir daquilo que o pastor Heitor está falando. Quem foi a pessoa que você se espelhou? Porque não teve o pai. O pai era, né? Em quem você se espelhou ou quem te influenciou para que você fosse esse homem com esse êxito? Claro que em você tem que ter um propósito, isso aí a gente entende. Mas alguém que passou pela sua vida, você falou, hoje, aquela pessoa me influenciou tanto que... Olha, teve alguém? o pastor que me batizou, pastor Eurídice Gonçalves Ribeiro, da Igreja Batista do Rio de Ouro, lá em Niterói. Ele era um homem culto, preparado, advogado e professor. Eu sempre considerei o melhor pregador do mundo, um pregador maravilhoso. Eu olhava para ele e falava, ainda vou ser um cara assim. Eu ainda vou ser um cara assim. E em alguns aspectos até ultrapassei. Não que isso seja para a minha honra, mas pelo menos um contentamento de que, se você acredita, crê na vitória, depende de Deus, você consegue tudo. Mas não pelo simples fato de conquistar, de ser, de alcançar, mas pelo fato de estar no lugar de servir, etc. E eu, na minha vida, eu terminei o seminário em 71, em 72 eu estava completando o curso de filosofia e comecei a dar aula. Eu aposentei como professor, eu sou aposentado como professor do Estado. Fiz formação em psicanálise, mestrado em psiquiatria, doutorado em teoria psicanalítica, agora, recentemente, recebi o título de doutorado em teologia, com área de concentração em escatologia, e eu não paro, eu acho que isso é só o começo, mas tudo isso só tem valor porque é para a honra e glória de Deus. E eu sou um instrumento nas mãos de Deus. Instrumento não tem que se gloriar de coisa alguma. Quando um serralheiro pega um serrote ou alguma coisa para fazer e faz uma excelente obra, o que adianta o serrote ou a rotatória ali se gloriar? Sim, foi eu, não foi não. Foi o camarada que operou. Eu quero enfatizar uma coisa que eu estou vendo que é linda. 80 anos de vida, um posicionamento vigoroso, porque às vezes as pessoas hoje, às vezes 40, 50, as pessoas estão apáticas. Desistindo praticamente dos sonhos. E o senhor está falando que tem sonho, tem projeto. Como explicar isso para uma geração que está tão aquém desses propósitos? Eu queria te fazer essa pergunta. Qual o conselho? O que você pode falar? Pois é, na verdade, essa sua pergunta se aplica até para parte da minha geração.
Hoje eu estava conversando com um colega, um pastor, bem antenado, a respeito de um outro pastor, não falando mal, o cara se aposentou do ministério com vitalidade, vou parar, eu tenho que descansar. Eu não estou cansado, vou parar por quê? Aí o cara não faz nada quando poderia estar pastoreando, não, eu terminei o ministério, estou aposentado. Sabe o que significa a palavra aposentado? Significa recolhido aos seus aposentos. Não vai acontecer nunca comigo. Verdade. Pastor, hoje eu tenho 67 anos, Garotinha 13 nova. anos a menos que o pastor. Eu estou fazendo faculdade de teologia e eu quero que o senhor dê um conselho com esse vigor que eu estou vendo aqui. Se eu estivesse fazendo essa entrevista e tivesse meia apática, meia parada, a tua palavra me direciona a prosseguir. Agora, aos nossos ouvintes, dá um conselho. Pois é, conselho fosse bom, a gente vendia. Não, né? mas se a Bíblia quiserem manda pagar, aconselhar. Eu estou aqui, eu mando isso depois, Mas as pessoas podem remeter. Mas eu diria o seguinte, acredite na vida e acredite que cada dia é um princípio, não é um fim. Você não tem que desistir por causa das dificuldades. Você tem que tomar as dificuldades, as vicissitudes como alavanca para a vida. Eu sempre tomei como alavanca. Quando tudo aparentemente estava acabando, eu reuni as minhas filhas, meu genro e a minha esposa e disse, olha, vamos abrir uma faculdade. Ela regalou os olhos. Pai, e onde? Lá em Itapiruna. Por quê? Aí eu expliquei por quê. Aí soltaram. E quais os cursos? Eu disse, vamos abrir uma faculdade só com esses cursos. Engenharia Civil, Engenharia Mecânica, Nutrição, Fonoaudiologia, Biologia, Fonoaudiologia e Serviço Social. Por quê? Porque as instituições que estão lá são ruins e não têm esses cursos. Vamos colocar os cursos que ninguém tem. Bem, 20 anos depois, nós tínhamos vendido a instituição com 33 cursos da sede e mais 3 outras instituições, tendo realizado trabalho no Brasil inteiro. Uma curiosidade, só uma curiosidade. Por força dela, porque ela fez um curso de pós-graduação na área de ventilação mecânica, ela é fisioterapeuta, engenheira biomédica, nós abrimos lá um curso chamado de medicina intensiva. Nós tivemos turmas em todo o Brasil, só em 2 estados que havia impedimentos regionais, por causa de médicos que não queriam que fosse implantado o curso de medicina intensiva, e num outro estado que já tinha um convênio com a MIP, nós abrimos curso no resto do Brasil todo, uma quantidade enorme. Nós formamos mais de 6 mil médicos intensivistas no Brasil inteiro. Aí veio a pandemia. Agora imagina o seguinte, mais de 6 mil médicos formados no intensivismo, num curso, cujos professores eram da Associação Brasileira de Medicina Intensiva, tratando em CTIs, se cada um médico daqueles que tenha feito curso conosco salvou uma pessoa, foi usado por Deus para salvar, teriam que ser pelo menos 6 mil pessoas que estão vivas e não sabem que foi por causa dela. Teve deixa eu só te interromper um minutinho, porque a gente teve uma experiência em Cuiabá, que depois do curso de medicina intensiva da Redentor, né, da Uniredentor, diminuiu o número de óbitos nas UTIs. Olha que legal. E olha que bacana, né? Como que Deus usa a gente e depois a gente vai e recebe uma notícia Verdade. dessa. E para você que está em casa agora, está ouvindo todas essas histórias, experiências de vida, né? Do doutor Heitor, da Cláudia, de todos aqueles que compõem o Grupo Ágatos de Comunicação. Você quer saber mais histórias sobre a vida dele? Então fica aí, não sai daí, porque hoje Tudo pela Graça especial de Ano Novo volta daqui a pouquinho, mas você fica com uma participação super especial de um dos nossos cantores da Muse Record. A gente volta já. Tudo pela graça, tudo pela graça de Deus. Quando marchas, o mar se abre, as trevas fogem diante de ti. Santo, Santo, és o Senhor dos exércitos, o Alfa e Ômega, o princípio e fim. Ainda que a figueira não floresça e não haja colheita nos campos, ainda que o inimigo avance, eu cantarei, meu Deus vive. Nada me separa do teu amor, nem foda espadoutor. Eu sou mais que vencedor. Tua graça me basta, Senhor. Tu és minha força, minha rocha. Meus pés como luz da poça. Corro para os lugares altos, onde
a guerra já foi vencida. Soberano és, mesmo na tempestade eu louvo. Soberano és, tua luz rasga as trevas. Soberano és, eu marcho sobre os meus inimigos, pois tu marchas à minha frente. Na cruz despojaste os principados, triunfaste sobre a morte. O meu louvor é espada, minha fé, escudo invencível. Nada me separa do teu amor, nem fome, espada ou dor. Em Cristo sou mais que vencedor. Tua graça me basta, Senhor. Tu és minha força, minha rocha. Meus pés como luz da corça, corro para os lugares altos, onde a guerra já foi vencida. Soberano és, mesmo na tempestade eu louvo. Soberano és, tua luz rasga as trevas. Soberano és, eu marcho sobre os meus inimigos, pois tu marchas à minha frente. Soberano és, mesmo na tempestade eu louvo. Soberano és, tua luz rasga as trevas. Soberano és, eu marcho sobre os meus inimigos, pois tu marchas à minha frente. Ele é soberano, ele é imbatível, ele é invencível. Ele permanece no comando, no controle de todas as coisas. Ele é vitorioso. Onde está, ó morte, tua vitória? Onde está, ó inferno, tua força? Em Cristo eu levanto a bandeira. Em Cristo eu levanto a bandeira. Onde está, ó morte, tua vitória? Onde está, ó inferno, tua força? Em Cristo eu levanto a bandeira. 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 Soberano és, mesmo na tempestade eu louvo. Soberano és, tua luz rasga as trevas. Soberano és, eu marcho sobre os meus inimigos, pois tu marchas à minha frente. Soberano és, mesmo na tempestade eu louvo. Soberano és, tua luz rasga as trevas. Ele é soberano, pois tu marchas à minha frente. Volta no Tudo Pela Graça e hoje ele tá meio cor-de-rosa, né, meninas? Tá muito especial, porque é especial para você, doutor Heitor. Hoje a gente tá aqui junto, né? É um especial de Ano Novo, na realidade, encerrando mais um ciclo, né? Porque cada ano que se encerra é um novo ciclo. E você que tá em casa aí já ouviu e já participou com a gente, já interagiu aqui com as perguntas da Cláudia Boechat, nossa vice-presidente, apresentadora também aqui do Grupo Ágatos e filha do doutor Heitor, a pastora Cristina Duarte, que também é uma das nossas apresentadoras. E agora eu que vou... Manda bala. Vou bater um papo com você, voz-me ser. Doutor Heitor, quando eu te conheci alguns anos atrás, aliás, a gente teve essa honra de fazer parte do primeiro time da Ágatos, quando começou aqui nesse prédio, apenas num só andar. E o senhor foi expandindo. Era uma sala só. Uma sala só. E um ou dois estúdios somente. E uma coisa que sempre me chamou a atenção, além disso que a doutora Cláudia e a própria pastora Cristina enfatizou, que é essa sua vitalidade, é esse seu espírito, não de jovialidade, mas de impulsividade, de não se acomodar, de não ficar
cabisbaixo, de não ficar acomodado com a situação que humanamente e fisiologicamente falando, você poderia estar acomodado. É o Senhor a cada dia, como diz em Romanos, não se conformar, mas se renovar, não só com o entendimento. Mas a gente percebe que o Senhor tem uma vitalidade, como é que o Senhor consegue? Bom, eu não sei como é que eu consigo, eu só sei que consigo. Quando nós vendemos a instituição, o Grupo Redentor, que era um grupo, tinha 4 instituições, uma clínica fabulosa, um trabalho maravilhoso que realizávamos, sobretudo em parceria do colégio e a clínica com autismo, etc. Quando nós vendemos, na minha cidade, os colegas pastores, que eu sou pastor, 54 anos de pastor, né, eu fundei a faculdade teológica na cidade. De todos os pastores que estão lá, só tem 2 ou 3 que estudaram fora de lá. Todo o meu pastor é formado na instituição que eu não dei aula para ele, que ele é uma geração mais nova, né? Pois bem, mas eu fundei a instituição, dei aula de grego lá 6 anos, etc. Então os colegas lá, bom, e tu agora vai parar. Agora ele vai para Arraial do Cabo, que tem um apartamento lá, vai ficar lá, né, olhando, contemplando a prainha. Aproveitar a vida. Estou aproveitando, quem disse que eu não estou aproveitando? Não, mas né? para as pessoas normalmente é ficar parado, né? Não, eu sabe que eu iria para lá para ficar olhando lá para a prainha. Fazendo o quê lá? Não vou mudar o ambiente. A visão daquele espetáculo maravilhoso, natural que tem lá, não vai me afetar por a minha alma, não vai. Ela está muito bem, a minha alma está muito bem, está viva, é esperta demais. Aliás, ela ultrapassa até os meus limites fisiológicos, que a idade, as pernas não cooperam tanto. Mas eu acho estranho que as pessoas tenham essa vontade de parar. Eu não vejo não vejo como parar. Eu acho que é um absurdo você ter vitalidade, ter a cabeça funcionando bem, porque o nosso sistema nervoso, os nossos neurônios, quanto mais eles são utilizados, nosso cérebro, quanto mais utilizado, melhor é a sua dinâmica, maior a sua interlocução entre hemisférios com hemisférios. Mente é para funcionar, quando não funciona, enguiça. Você acha que, de repente, quando a pessoa começa a se acomodar ou deixar que uma situação, às vezes até física, ou financeira, ou emocional, paralise ela, isso é que faz a pessoa parar? Já começou a morrer. Tá? A morte começa exatamente com o desistir da vida, com a falta de perspectiva. A morte começa aí. Porque, mesmo que você permaneça fisiologicamente vivo, a sua vida é absolutamente sem sentido. Para os outros e, sobretudo, para você. Que a minha vida seja sem sentido para os outros, tudo bem, azar dos outros, eu diria assim, né? Eu não digo isso, mas eu diria assim. Mas para mim, não. A minha vida tem que fazer sentido para mim. Hoje eu faço o que eu gosto. Nós temos aqui 2 andares, 1.000 metros quadrados aqui na Lapa, no centro de Janeiro. Ninguém tem isso aqui. Verdade. E quem tem está fechado. E nós temos aqui funcionando, e de vez em quando eu falo para o meu diretor executivo, a gente vai precisar comprar mais um andar, ele só falta tirar a roupa e pular de cabeça do pé. E aí todo mundo fica dando, meu Deus, mais um sonho. Esse homem é maluco. Não, pelo amor de Deus, não. Mas tem uns 2 andares à venda, eu estou de olho neles. Então, com 2 andares, com tantos sonhos ainda, o que falta ainda? Você olha para trás e olha para frente. Nesse momento, você pensa assim, eu ainda quero conquistar isso, isso, isso. O que de fato ainda você sente que falta? Bom, em termos materiais, para a minha vida, para o meu dia a dia, eu diria que eu estou muito bem, obrigado. Mas acontece que eu não me acomodo com nada. O que falta para mim é ver as coisas acontecendo. E eu funcionando bem como um instrumento nas mãos de Deus. É isso. Só me interessa isso, ser instrumento nas mãos de Deus para os fins dele. E quanto aos meus, na verdade, se os tive, tendo ou não faria diferença para a humanidade. Mas os dele, os empreendimentos deles, em que ele me insere como um dos executores, para mim está ótimo, é isso que eu quero ver. Você entrou numa área que eu acho muito importante a gente tocar, que é a questão como ser humano, como cidadão. Quando você olha para a situação atual que a gente está no Brasil, como um comunicador, um homem que fomenta a educação, e você olha para tantas pessoas ao redor, o que você pensa que ainda falta, não só no Brasil, mas para que um jovem ou um adulto que está medianamente, tipo seus 40, 50 anos, que é a metade ainda da vida, né, de um brasileiro, de um homem normal, porque a qualidade de vida hoje chega em torno de seus 80 a 100 anos. A gente até gostaria de chegar a passar dos 100. Eu tenho a previsão de ir a 120. E o que falta para essas pessoas? Me falta eu vencer os anos todos até lá, só não, isso. Mas para essas pessoas, quando você olha para trás e vê, meu Deus, olha pela capacidade, olha pelo talento da pessoa, fala assim, meu Deus, essa pessoa pode chegar tão longe. Isso me irrita. Ela acomoda. Isso me irrita, que as pessoas se acomodam muito cedo.
se acomodam com muito cedo e com muito pouco. Uma coisa que me incomodava bastante, eu quando terminei o curso de filosofia, entrei logo em 1974, eu entrei no Estado Quando eu nasci. Exato, com 2 matrículas em 10 dias. Peguei 2 matrículas no Estado, no antigo Estado do Rio de Janeiro, veio a fusão. Eu sou aposentado como professor com 2 matrículas. Eu falava com os colegas, faz o curso, a complementação filosófica. Ah, não, eu estou bem, eu estou pastorado em tempo integral, está suficiente para a minha vida. Eu nunca me contentei com as coisas que Deus me dá. Porque é Deus, então Ele pode me dar muito mais, até porque em me dar as coisas, Ele não está concedendo as coisas para o meu bem. Agora, é impossível você ser um instrumento nas mãos de Deus e não se beneficiar das bênçãos de Deus que você está distribuindo. É impossível. É impossível. Com essa minha agilidade toda, em determinado momento da vida, eu descobri alguma coisa que o mundo todo não sabia com relação à psicanálise. Abri um trabalho no Rio de Janeiro, depois expandi eu abri turmas em 92 cidades do Brasil inteiro. Em todas as capitais, 18 outras cidades. Formei mais de 6.500 psicanalistas no Brasil inteiro. A revolução foi tão grande que tem de profissionais de saúde mental hoje trabalhando, mudando a vida das pessoas, salvando. Eu tenho um colega na minha cidade, que é psicanalista, fez todos os cursos que ele fez, ele foi meu aluno. Até na pós-graduação Lato Sensu em Teoria Psicanalítica, que ele fez pela Redentor, foi meu aluno. Pois bem, há casos de tentativa de gente com a inclinação suicida que ele foi usado por Deus para salvar. E se ele não existisse? É. Agora, esse é um caso que eu estou citando, que é um amigo, é um pastor. Não, se ele não tivesse existido, não tivesse se preparado, onde estariam essas 2 ou 3 pessoas que ele impediu de que se matassem? E aonde estaria você? Porque a gente percebe que eu ouvi isso num congresso, num encontro que eu fui, o pastor Miles Monroe, e ele falava sobre uma manga. O quanto que uma manga, um só caroço, quando ele frutifica, ele dá uma mangueira imensa e dá uma grande... E quando você não faz a parte que Deus lhe confia, é um crime de responsabilidade. E aí, você me lembrou mais uma vez, Romanos, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Para quê? Para que possais experimentar qual seja boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Tem uma frase do meu pai que é o seguinte: se você pode fazer alguma coisa e não faz, comete pecado. É um texto bíblico. É um texto bíblico que ele que usa, né, assim, com frequência e tal. Mas eu acrescentaria que quem pode fazer alguma coisa e não faz, egoísta, porque a gente precisa de tanta gente fazendo tantas coisas e às vezes pessoas tão capazes retém talento, com talentos, retém talento e não fazem, né? E ficam paradas. Isso é uma coisa muito séria. A acomodação, você sabe disso, nunca foi uma coisa própria da minha pessoa, nunca foi. E não estou acomodado. Quando eu brinco que o diretor executivo fica arrepiado quando eu falo em comprar mais um andar, ele tem razão, porque só que quem teria que se arrepiar sou eu. Não. Mas quando eu olho, é porque eu vejo oportunidades, possibilidades, tá? Porque nós não realizamos as coisas pelo nosso poder, nem pelo nosso... Nós somos apenas instrumento. Instrumento tem que entender. Se entregue nas mãos de Deus, porque sempre faremos, através dele, grandes obras, grandes coisas. Amém. E eu tenho certeza que você está sendo muito edificado, muito abençoado nesse especial de Ano Novo. Daqui a pouquinho, no próximo bloco, nós vamos receber uma perspectiva diferente, né? Não numa retrospectiva, mas um convidado muito especial, que é o pastor Joaquim de Paula Rosa. Ele vai ter uma participação no próximo quadro, que ele vai falar um pouco sobre a palavra de Deus e como foi, durante todos esses anos, de estar caminhando com o doutor Heitor. Mas você fica aí com o nosso intervalo e daqui a pouquinho um outro convidado que vai sentar comigo aqui também, uma pessoa muito especial também na vida da Ágatos e do Dr. Heitor. E você fica com mais um especial musical aqui na Ágatos Play. Eu volto já. Tudo pela graça de Deus. E outra vez o relógio despertou no mesmo horário. A velha rotina de acordar, se arrumar e sair pro trabalho. O corpo quer ficar, mas a circunstância te obriga a sair.
quem te olha nem diz a história por trás desse sorriso aí. Já deitou tão feliz a ponto de nem conseguir descansar. Já adormeceu chorando de tanta tristeza que desejou nem acordar. E é nesses altos e baixos das batidas do teu coração que eu te carrego, filho, guardado na palma da mão. Mantenha calma, minha graça te basta. Ainda hoje haverá surpresa em tua casa, fruto da oração naquela madrugada. Mantenha calma e aquieta a tua alma. Se olhar para trás você vai perceber que o pior já passou e você já venceu. Porque nunca foi sorte, sempre fui eu. E fui eu. Já deitou tão feliz a ponto de nem conseguir descansar. Já adormeceu chorando de tanta tristeza que desejou nem acordar. E é nesses altos e baixos das batidas do teu coração que eu te carrego, filho, guardado na palma da mão. Mantenha calma, minha graça te basta. Ainda hoje haverá surpresa em tua casa, fruto da oração daquela madrugada. Mantenha calma e aquieta a tua alma. Se olhar para trás você vai perceber que o pior já passou e você já venceu. Porque nunca foi sorte, sempre fui eu. E fui eu. Nunca foi sorte, sempre fui eu. Tudo pela graça de Deus. Olá, este é o programa Tudo pela Graça, de todos os sábados, do ano inteiro. E agora nós estamos no último programa, né? Aquele que representa o sonho maior de um 2026 grandioso. Conosco no bloco, a Bíblia livro por livro, está o pastor Joaquim, que vai trazer uma mensagem hoje com as perspectivas para 2026 e para o resto da eternidade, né? Exatamente. Eu espero. Graça e paz a todos os nossos telespectadores. É um privilégio muito grande encerrar esse ano de 2025 e pensar em 2026 e naquele tempo que temos ainda pela frente, que não sabemos quanto. Na verdade, nós só temos realmente o presente. E o passado é só recordação, o futuro ainda não chegou. Se perdermos o dia de hoje, perdemos a vida, perdemos aquele dia. E como nós estamos no dealbar de um novo ano, eu gostaria de conversar com você nessa hora sobre as prioridades de Deus para a nossa vida. Há uma certa ordem que Deus me mostrou ao ler as Escrituras. Como a gente tem trabalhado aqui a Bíblia livro por livro, quanto mais a gente lê, menos a gente sabe e mais precisa estudar. E ao longo da vida, Deus foi me dando visões da palavra dele, como dá a qualquer um que se dedicar a ela. Por isso que nós gostamos de trabalhar aqui no sistema Ágatos de comunicação esse assunto, a Bíblia, porque tudo que nós fazemos aqui, por sermos filhos de Deus, está fundamentado na Bíblia Sagrada. Então eu gostaria de colocar para você as prioridades de Deus para a nossa vida, para a sua vida em particular. Em Lucas capítulo 10, a partir do verso 25, sobre aquele encontro de Jesus com o doutor da lei, assim diz o texto sagrado: E eis que se levantou certo doutor da lei para o experimentar, disse: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Perguntou-lhe Jesus: Que está escrito na lei? Como lês tu? Respondeu-lhe ele: Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as suas forças e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. Esse texto extraordinário, sobre o qual Jesus no final disse: Faze isto e viverás, é um texto
maravilhoso. Esse doutor aqui saiu triste porque era dono de muitos bens e por isso não deu prioridade ao que Jesus falou. Há aqui 4 aspectos. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento. É um aspecto quádruplo do que Deus requer de nós. E, em segundo lugar, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Meu propósito, então, é mostrar essas prioridades para esse novo ano que vai chegar e para o restante da sua vida e da minha, porque eu tenho tentado, ao longo dos meus quase 85 anos, praticar isso aqui desde que Cristo me alcançou à altura dos meus 24 anos e meio. Estou fazendo agora, exatamente nessa virada de ano, estou fazendo 60 anos de vida cristã e 54 de ministério pastoral, juntamente com o meu presidente, pastor Heitor aqui, o CEO dessa organização. Há tempo para todo propósito debaixo do céu. A semana, nós temos 168 horas por semana. E nessas 168 horas nós temos que dormir, comer, trabalhar, nos divertir, enfim, uma série de coisas. E pensando então em prioridade, primeiro, segundo, terceiro, a gente começa com Deus. Eu e Deus. Deus tem que ser primeiro na sua vida e na minha, e para isso nós precisaríamos investir pelo menos 1 hora por dia estudando as Escrituras, orando em comunhão com Deus. Eu e Deus. De certa maneira, nessa mensagem a gente se vê como o centro do universo, o centro da vida. Cada um de nós, hoje quase 8 bilhões e 300 milhões de pessoas no planeta. Então, eu e Deus. Primeiro Deus na minha vida. Em segundo lugar, eu e eu mesmo, porque a Bíblia diz que nós temos que amar ao próximo como nos amamos a nós mesmos. Então, nessa prioridade aí, Deus é primeiro, segundo sou eu, e terceiro é o próximo, porque eu quero que o próximo me ame como eu me amo a mim mesmo. E para cuidar desse aspecto, eu tenho que investir pelo menos 56 horas por semana, 8 horas por dia, cuidando da minha própria vida, daquilo que eu preciso fazer. Eclesiastes capítulo 3 diz que há tempo para todo propósito debaixo do céu e, portanto, eu preciso aprender a administrar o meu tempo de tal maneira que eu possa cumprir esse aspecto de cuidar da minha própria vida. Depois de Deus, eu. Em terceiro lugar, eu e a minha família. 24 horas por semana para que eu possa cumprir bem esse ministério. Lá em Colossenses, como também na carta aos Efésios, a palavra de Deus fala do relacionamento da esposa com o marido, do marido com a esposa, marido e mulher como pais cuidando da família, os filhos que vivem em casa, cuidando dos seus pais enquanto estiverem em casa, devem obedecer, a regra é do pai e da mamãe em casa, portanto, eu e a minha família. Nós, pais, em relação aos nossos filhos, os filhos em relação aos pais, o núcleo familiar em relação à constelação familiar, temos que separar tempo para cuidar da nossa família e isso requer pelo menos 24 horas durante a semana para que nós possamos fazer essa prioridade a terceira. A quarta prioridade, eu e a minha ocupação. Quando Adão e Eva foram criados, Deus deu a eles a responsabilidade de se ocuparem em cuidar da criação de Deus. E nós, hoje em dia, também temos que ter uma ocupação na qual ganhar o dinheiro para sustentar a nossa própria vida e a vida da nossa família. A Bíblia encoraja a quem não trabalhar, também não deve comer. E para comer, ter o pão de cada dia, nós temos que trabalhar. E feliz é a pessoa que tem trabalho, que tem ocupação, que tem paixão pelo que faz. Num país como o nosso, que está ficando cada vez mais difícil ter uma ocupação, temos que orar a Deus para que Ele nos dê a nossa roça, como o pastor Heitor e eu tivemos. Nós viemos da roça, viemos da fazenda. Nossos filhos já são do asfalto, eles não conhecem o que é a fazenda. Mas você tem que ter um trabalho para sair de manhã, se ocupar e produzir para a sua própria vida e para o sustento de sua família. Então, temos que cuidar do nosso lar, temos que cuidar da nossa casa e para cuidar é preciso de recursos, porque aqui no reino de Deus não se faz nada sem dinheiro. Nem o próprio Jesus
fez o seu ministério sem dinheiro, porque aquelas santas mulheres ricas sustentaram Jesus e os 12 apóstolos durante aqueles 3 anos e meio. E graças a Deus por aqueles homens e mulheres no planeta inteiro que Deus deu recursos e eles podem então sustentar a obra de Deus através dos recursos. No reino de Deus é o poder do Espírito Santo, mas no reino de César é o poder do dinheiro, da moeda de cada país. Então, eu e a minha ocupação. Em quinto lugar, eu e a sociedade. Nós somos seres gregários, nós não vivemos para nós mesmos, nós vivemos em conjunto, nós vivemos em nações. E eu lidei muito tempo com o crescimento de igreja no Brasil, na Europa, aqui nas Américas, e a questão é o seguinte, em termos de ministério, cada um de nós tem o que fazer. Deus deseja usar a sua vida, a minha, para fazer o trabalho de Deus. Romanos, no capítulo 12, verso 1 e 2, diz que nós devemos apresentar o nosso corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional. Quando Cristo esteve aqui, Deus estava nele fazendo o seu trabalho. E, de certa maneira, você e eu temos que consagrar o nosso corpo, a nossa vida, a nossa inteligência, o nosso dinheiro no altar de Deus, à disposição dele, para que ele nos possa usar exatamente como usou Cristo Jesus enquanto estava aqui no planeta Terra. Eu e o meu ministério. Eu tenho que ter, então, tempo separado, planejado, para fazer a obra de Deus enquanto é dia, porque vem a noite quando ninguém mais poderá trabalhar. E em sétimo lugar, nessa lista de prioridade para 2025 e o restante da sua vida, como eu procuro obedecer na minha própria vida, eu e a minha igreja, 10 horas por semana. E a palavra de Deus, quando o Espírito Santo desceu aqui, ficou aqui no dia de Pentecostes, a primeira parte foi o discurso, aquelas 16 nações, mas na segunda parte, no capítulo 2, fala de como a igreja vivia, como a igreja trabalhava, como a igreja anunciava o evangelho. E a igreja de hoje, que sou eu e você, onde 2 ou 3 estiverem reunidos para fazer a obra de Deus, temos que ser semelhante à igreja de Atos 2, à igreja de Atos 11, à igreja do Senhor Jesus Cristo ao longo dos séculos, para que o reino de Deus se estabeleça no coração das pessoas. Então, há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Temos que arrumar a nossa vida nessas 7 áreas da vida para que realmente cumpramos o bom plano de Deus, o propósito dele, a missão dele para a nossa vida aqui no tempo e no espaço. Termino com Eclesiastes capítulo 3, que fala dos tempos. São 28 tempos, são 4 vezes 7. É perfeito, tempo positivo quanto negativo. Tudo tem uma ocasião certa. E há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Tempo de nascer e tempo de morrer. Tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Tempo de matar e tempo de curar. Tempo de derrubar e tempo de edificar. Tempo de chorar e tempo de rir. Tempo de prantear e tempo de dançar. Tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras. Tempo de abraçar e tempo de deixar de abraçar. Tempo de buscar e tempo de perder. Tempo de guardar e tempo de jogar fora. Tempo de rasgar e tempo de costurar. Tempo de ficar calado e tempo de falar. Tempo de amar e tempo de odiar. Tempo de guerra e tempo de paz. Que em 2026 você ache tempo para todas essas coisas, para cumprir plenamente a vontade de Deus na sua vida. Que Deus o abençoe, graça e paz. Obrigado, pastor Joaquim, pela sua participação. Tem sido frutífera ao longo dos nossos programas neste ano. Vai continuar, vai terminar a Bíblia, a primeira parte, voltamos depois trilhando os novos caminhos na Bíblia, que é um livro vivo e eficaz. Deus abençoe ao irmão. Muito obrigado. 2026 será grandioso para a sua família, para todos nós, para os irmãos e para os queridos telespectadores em todo o Brasil, em todo o mundo, brevemente também em Marte. Obrigado. Tudo pela graça de Deus. Muito bem, estamos de volta aqui no Tudo Pela Graça. Você está achando o doutor Heitor um pouco diferente? Ele ficou ruivo? Não, ele está aqui com a gente. Só que hoje é o nosso programa especial de Ano Novo, né? O último episódio desse ano de 2025. Já passaram várias pessoas especiais aqui na vida da Agathos Play, na vida do doutor Heitor, mas já tem uma última pessoa
que também é muito especial para ele, com a gente aqui, nosso diretor de programação também, nosso querido diretor Leandro Muniz, ele que é o nosso diretor executivo do Grupo Ágatos de Comunicação. Além de te apresentar nesse momento, o Muniz é um cara assim super bacana, é um amigo nosso querido. Muniz, agora é você que vai bater um papo com ele, mas antes de mais nada, eu queria que você contasse como é que foi esse início, de onde surgiu essa amizade, como é que você conheceu esse menino aí? Pois é, Cláudia, esse rapaz, nos seus 79 anos, não podia ter falado a idade, mas eu não podia deixar de falar também, porque eu vou fazer referência a isso quando a gente estiver batendo um papo. Eu o conheci no ano de 2009, quando fui entrevistado, convidado para trabalhar na então Faculdade Redentora em Itaperuna, e lá se vão quase 17 anos em que eu convivo com essa pessoa especial, com essa pessoa maravilhosa, que tem me ensinado muito, que tem abençoado muito a minha vida durante todos esses anos de caminhada, e com quem eu aprendi demais, por quem eu tenho imensa admiração, Dr. Heitor Antônio da Silva. A minha história seria muito diferente se eu não tivesse conhecido essa família, né? Essa família abençoada, que me deu a oportunidade de trabalhar junto com eles em 2009, me deram a oportunidade de crescer dentro daquela instituição profissionalmente, como pessoa também, mas sobretudo profissionalmente. E a nossa amizade começou de uma forma bem interessante. Eu era gestor financeiro da instituição. Aliás, um pouco antes disso, eu trabalhei na pós-graduação, na Secretaria de Pós-Graduação, antes de me tornar gestor financeiro. E já na pós-graduação, como secretário, eu recebia, de vez em quando, a visita do Dr. Heitor na minha mesa de trabalho, conversando comigo a respeito de coisas ligadas ao reino. E ali nós batíamos papo sobre questões bíblicas, sobre questões teológicas. Essa amizade foi crescendo com o tempo e todos os dias ele, ao ir a Redentor, passava na minha sala, me fazia uma visita e me fazia crescer também no conhecimento teológico. Então ele me abençoou duplamente, com o trabalho que me deu e com o conhecimento teológico que ele fez questão de compartilhar comigo durante todos os anos em que nós trabalhamos juntos na Redentor. No ano de 2019, quando eles venderam a instituição, eu continuei na Redentor, agora uma universidade, adquirida por um grande grupo, e lá permaneci por 2 anos. Mas antes de sair, ele abriu uma instituição chamada Sociedade Aviva Brasil, Associação Aviva Brasil, e me convidou para ser o tesoureiro dessa instituição. Então, em momento algum, nós perdemos essa ligação profissional, inclusive, mesmo depois de termos sido vendida a instituição em que o senhor era dono. E quando eu saí da instituição, em 2021, quando eles então me desligaram por questões profissionais, eles não tinham a vaga que eu desempenhava, a vaga no organograma da instituição era de diretor financeiro, eles exigiam o curso de economia ou de finanças, o que eu não tinha, e quando eu fui desligado, eu falei, agora eu vou tirar uns dias para descansar. E o Ramon, que era o contador da instituição, e pode confirmar isso, ele está nos assistindo com certeza, ele me disse assim, eu vou falar com o Heitor que você está saindo. Eu falei, não, Ramon, não fala não, dá um tempinho, deixa eu descansar uns dias, depois você fala. Ele não vai me deixar descansar. Eu tenho certeza ele já falou que não gosta chamar. disso. E aí o Ramon, não, eu vou falar com ele. Eu falei, então fala, te pedindo para você não falar, você quer falar, então fala. E aí, ato contínuo, meia hora depois, Nossa, me foi liga rápido, esse rapaz. Me liga esse rapaz. Olha, Muniz, você tá onde? Eu falei, tô em Itaperuna. Ele falou assim, eu tô no Rio, se eu não me engano. Enfim, ele não estava em Itaperuna no dia. Mas eu tô chegando aí e eu queria conversar com você na segunda-feira. Podemos bater um papo? Se era uma sexta-feira? Falei, podemos sim. E me dirigi até a Ágatos, que já tinha na oportunidade um escritório em Itaperuna. Já e ele me tinha fez o convite para poder trabalhar na Ágatos com ele. E a partir daquele momento nós começamos esse trabalho nesse grupo de comunicação que começou lá em Itaperuna e veio para o Rio de Janeiro e as coisas, graças a Deus, estão acontecendo ao seu tempo, mas de forma muito sólida, com muito trabalho, mas com muita solidez, com muita certeza daquilo que nós estamos fazendo. E, como ele disse, é um trabalho missional para o reino de Deus. Obviamente, nós somos uma instituição privada e, por conta disso, nós precisamos de pagar as contas, mas o nosso fim, o nosso objetivo é abençoar pessoas através desse grupo de comunicação com mensagens que vão
com certeza transformá-las e edificá-las. Sabe o que me deu mais curiosidade? É como foi quando ele apresentou para você o sonho. Ele falou assim, olha, eu tenho certeza que essa empresa de comunicação vai avançar, vai expandir, eu sonho assim, assado, eu desejo isso. Como é que foi quando ele te apresentou? Então, Claudinha, assim, quando a gente Pensou fez... assim, meu Deus, ele é doido mesmo. Não, quando a Não, gente... não tenha dúvida. Quando a gente conversou nessa primeira reunião, e ele me fez o convite, ele me explicou qual era o objetivo da empresa. Eu não sei se ele vai se recordar, mas na época eu disse para ele assim, eu tinha um sonho. Eu tinha um sonho de abrir um canal e fazer desse canal um veículo de comunicação da Palavra de Deus. E nós chegamos até a iniciar isso. Se vocês pesquisarem lá no YouTube, tem um canal chamado, um programa, na verdade, chamado Fala Bro, que era apresentado à época pelo advogado, foi advogado da instituição durante um tempo, Rafael Pimentel, e ele coloca nos créditos dele como idealização daquele programa a minha pessoa, porque de fato foi, nós conversamos muitas vezes, escolhemos textos bíblicos, inclusive, e ele colocou em prática. Eu não tinha habilidade de comunicação, como não tenho, né? Sou mais da área administrativa, mas ele, por ser um comunicador nato, advogado, bem preparado para isso, ele começou esse trabalho. Mas através de uma conversa que nós tivemos, que eu disse para ele que era o meu sonho, e ele falou, vamos colocar isso em prática, porque eu também acredito nesse trabalho. Infelizmente, ele não foi à frente, mas quando ele me convidou para essa conversa, isso veio à minha mente novamente. Eu falei assim, poxa, é o Senhor me dando uma nova oportunidade para fazer aquilo que estava no meu coração. E dessa vez, abençoado, fomentado por uma pessoa que eu admiro muito. Então, assim, só podia ser um presente de Deus. Depois de 10 anos, de 12 anos trabalhando na instituição de ensino superior, na gestão financeira, ele me chama para fazer parte de um grupo de comunicação, para falar sobre questões relacionadas ao reino de Deus, que é tudo que eu queria fazer. Então, assim, a gente sai com uma temerosidade de ficar, né, no mercado de trabalho, de ter que se recolocar, e, de repente, no dia seguinte, você recebe o convite para fazer algo grande em cima de uma coisa que você tinha o sonho de fazer. Então, se não for a mão de Deus, eu não sei o que é. Olhando para trás, né, e vendo tudo que vocês construíram, que vocês conquistaram, que o doutor Heitor construiu, o que você diria para ele, ou perguntaria para ele nesse momento? Segura a emoção. Cuidado. Eu, às vezes, eu não vou fazer uma pergunta, não vou fazer uma colocação, e aí eu quero que ele complemente o que eu vou dizer. Eu, às vezes, eu me surpreendo com os sonhos que ele compartilha comigo. Não pela idade, não se trata disso, mas são sonhos desafiadores, são sonhos que te fazem, de alguma forma, temer o dia de amanhã. Porque são, de fato, desafios muito grandes para a gente colocar em prática. E aí ele vem com toda essa empolgação que vocês já viram, que vocês puderam testemunhar aqui nesse programa. Aqueles que o conhecem mais de perto têm a possibilidade de experimentar isso no dia a dia também, essa empolgação, essa força, essa fé. E isso me move, isso me desafia, mas me move. Isso me desafia, mas me tira da minha zona de conforto. E é por isso que eu abro mão de tanta coisa da minha vida pessoal para estar junto com você nesse projeto. É lógico que tem a questão da remuneração, né? Todo trabalhador é digno do seu salário, mas é muito mais que isso. É um sonho que eu compartilho com você. Eu sei disso. É um sonho que a cada dia ele vem se realizando através do nosso trabalho, através das bênçãos de Deus, em primeiro lugar, através da Rede Ágatos, através do Grupo Ágatos de Comunicação, de todos os seus nichos de atuação, a GT Produtora, Muse Records, Ágatos Play, que é o nosso canal de TV web, Editora Ágatos, através da qual nós publicamos livros que também são bênçãos na vida de muitas pessoas, para aqueles que gostam da leitura. Através desse trabalho que nós fazemos aqui, eu tenho a grata
satisfação de fazer parte disso, porque eu tenho certeza que Deus usará todo esse trabalho e continuará abençoando muitas pessoas através das nossas vidas e principalmente da sua vida. Porque você é o idealizador e você é o motivador disso tudo. Amém. Então a pergunta que eu te faço é: até quando nós vamos com isso? Eu tenho uma previsão de um médico brasileiro naturalizado nos Estados Unidos que falou para mim, Dr. Mark Abreu, um cientista, assim: pastor, o senhor vai viver 120 anos. Eu gostei da proposta, embora seja muito ousada, né? Mas eu não espero viver 120 anos. Mas teve gente que já viveu, passou disso. E se for o caso, eu não tenho problema nenhum com isso aí não, aguentarei. Vai viver né? até... Mas até quanto? Durante quanto tempo? Eu não sei. Eu não me preocupo com isso, porque nós somos instrumento nas mãos de Deus. O instrumento, quando fica ruim, não presta mais, joga-se fora e pega-se o outro e coloca no lugar. Mas, na verdade, a obra de Deus, o reino de Deus, vai ser sempre tocado por instrumentos humanos nas mãos de Deus, operados por Ele. Enquanto Ele puder operar as coisas através da minha vida, da minha cabeça, eu sou um camarada tremendamente motivado. Se eu tiver duas oportunidades de ver uma dificuldade e uma facilidade, eu vejo a facilidade. Eu não vejo a dificuldade. Eu não conheço esse embaraço. Nunca conheci esse embaraço. Assim, puxa, não dá para mim. Eu sempre acreditei que fosse capaz. Claro que algumas coisas não dão. Mas fui tirar brevet de piloto há 15, 16 anos atrás. Embora tenha sido militar, da Força Aérea, mecânico, etc. Mas eu botei na cabeça, eu vou tirar, qual é o problema? Mas não pode eu ser um coroa pilotando. Qual é o problema? O meu piloto particular, que é contratado, tem menos tempo de voo do que eu. E sabe o que é mais legal com tudo isso? É a inspiração. A gente está indo agora para o último bloco. Não tá... Chega para cá, Muniz, um pouquinho. Não está nos... No script? No script. Mas com tudo isso... Aprendi essa palavra. Mas com tudo isso que a gente está vendo, ouvindo... Dá sua mãozinha aqui. Não tem como a gente não se emocionar. Puxa vida. Não tem como a gente não se inspirar. E assim como o Muniz falou, você tem essa capacidade de inspirar, de fazer a gente tirar o nosso melhor e não se acomodar. Amém. E mostrar que é em qualquer idade que a gente pode alçar e alcançar grandes sonhos. E nós que somos do Grupo Ágape, a gente é grato a Deus pela sua vida. Tá difícil segurar, né? Então a gente quer nesse momento pedir para que você segure aí. A gente vai para mais uma participação musical e muito especial, porque daqui a pouquinho é o nosso encerramento. E essa pessoa especial que vai trazer uma grande reflexão que eu tenho certeza que vai abençoar a sua vida. Já já a gente está de volta. Muito obrigado. Tudo pela graça de Deus. Estou preparando um caminho, endireitando as veredas e cada vez mais diminuindo, porque importa é que ele cresça. Nele o meu prazer está. Eu não sou digno de desatar as suas sandálias. Nele a minha vida está e eu caminho com a certeza de que ele virá. É Ele, por Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. Eu estou preparando um caminho, endireitando as veredas
vez mais diminuindo. Porque importa é que ele cresça, e nele o meu prazer está. Eu não sou digno de desatar as suas sandálias, e nele a minha vida está, e eu caminho com a certeza de que ele virá. Por ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias, e ele virá, soberano em poder, ele virá, e o governo está nele. Vejam, ele traz consigo a sua recompensa, e ele, por ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. Tudo pela graça de Deus. Que beleza, estamos terminando mais um programa Tudo pela Graça, mas não só o programa, estamos terminando também o ano de 2025, mas iniciando com toda a garra, com toda a boa vontade, com uma esperança abundante nos nossos corações, um novo ano, o ano 2026, 27, 28, 29 e por quanto Deus queira que nós fiquemos por aqui trabalhando. É hora de agradecer, porque ninguém faz nada sozinho. Tá? Não fazemos nada que preste se não for da vontade de Deus. E nós estamos trabalhando aqui para a honra e glória de Deus. Mas aqui eu tenho uma equipe maravilhosa, colegas que entrevisto nos programas mais variados, 3 programas que eu faço praticamente, e faço com muita alegria. O pastor Joaquim de Paula Rosa está aqui, tem sido um parceiro de muitos e muitos anos, contemporâneos. Aliás, formamos no mesmo ano, em seminários diferentes, mas temos praticamente o mesmo tempo de ministério, estamos aí preparados para viver até a volta de Cristo, sem problema. Mas aqui, em particular, todos os nossos colaboradores, a área técnica, os funcionários vários, câmeras, enfim, tem alguns que não querem aparecer. Focaliza essa moça aqui agora, que chegou de Fortaleza há poucos dias, tá? Comeu bastante camarão lá. Pega a imagem dela aqui. Tá? Aquele lá, o Scarpelli também. Aqui, lá atrás tem um escondido que não quer aparecer. Tem gente na técnica de todo lado. Minha filha mais velha, a outra filha que está lá em Tiradentes, a Ana. A minha esposa aqui, doente, mas está em casa. Mas, graças a Deus, nós fazemos o melhor para ela. Na verdade, somos instrumentos das mãos de Deus. Enfim, nós estamos aqui agora para celebrar o fim de 2025, o início de 2026, 27, 28, 29 e 30, e por quanto consigamos lembrar de datas prováveis. E vamos nos juntar todos agora aqui em uma celebração. Todo mundo para cá! Vai embora! Quem presta e quem não presta, pode vir! Feliz ano novo! Epa! Feliz 2026! Agora, por favor, câmera. Venham também vocês, fica só um para filmar. Venham vocês para cá também, todo mundo. Epa! Deus abençoe! Quem tem um alfinete aí?